mais um episódio do Papo de Engenharia. E como sempre, ao meu lado, meu esposo, ele que é co-host. Boa! Feliz da vida por estar aqui. E esse episódio, ele tem o patrocínio da Renge, Arquitetura e Engenharia, a empresa que atua no ramo da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular. E também com o patrocínio do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo aqui no estado de Alagoas há mais de 40 anos. E hoje, como convidado, a gente trouxe aqui Alberto Gomes. Ele que é diretor de projetos da Live Portaria Remota, diretor de projetos da Century Segurança, diretor de projetos da PICEI e especialista em tecnologia convergente. Seja bem-vindo, Alberto, ao nosso Papo de Engenharia. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Bem-vindo, e eu gostei do Gomes. Gostou do Gomes? E hoje... Não, só isso, eu registrei. O Gomes me interessa. Somos três Gomes aqui, Três Gomes, aqui é do Gomes, né? Já pensou? Daqui pode surgir um novo negócio. Negócio Gomes Tecnologia. A gente vai falar, Alberto, hoje sobre o tema da tecnologia predial convergente, né? Condominial convergente. Predial, né? Tanto faz? Predial. Tanto faz, Essa é uma terminologia meio nova para a gente, mas primeiro eu quero assim te dizer aqui para todos aqueles que estão nos ouvindo que Alberto ele tem uma experiência vasta aqui no ramo da segurança aqui no nosso estado, trabalhando com desenvolvimento de serviços, de projetos, sempre tentando alcançar a melhor qualidade para atender cada vez mais as expectativas dos clientes. Sejam estes clientes da área pública ou privada, condomínios, construtoras, não é isso, Alberto? Perfeito. E eu queria começar esse episódio de hoje falando sobre essa mudança que está havendo nas portarias dos condomínios. A gente está migrando de uma portaria tradicional para uma portaria remota. Ô, Alberto, o que está levando o mercado a buscar essa mudança de portaria? Então, gente, o mercado hoje ele está passando por uma série de mudanças, né, de modificações. Existe um gancho que é o maior de todos, que é um gancho mais com a linha econômica. Né? Então, o serviço de portaria remota ele é mais barato que o serviço da portaria orgânica. Esse é o gancho principal. Né? Porém, eu desconheço algum edifício nesses últimos 8 anos, e já existem portarias remotas em Maceió há pelo menos 8, 9 anos, eu desconheço algum edifício que tenha implantado um sistema de portaria remota e tenha voltado para a portaria convencional. O que é que isso quer dizer? Não é só economia. Né? Então, o gancho inicial é economia, né? Mas o serviço ele dá uma sensação de segurança maior, ele tem um controle, ele tem uma gestão maior. Tá? Lógico que, como tudo, você tem empresas e empresas. Né? Perfeito. Então, hoje no mercado você tem mais de 10 empresas oferecendo soluções de portaria remota, mas você vai ver dentro desse pool de empresas as que trabalham bem sério, com soluções robustas, né? E as que estão querendo surfar aquela onda do momento. Né? Surfar a onda do momento. Surfar a onda do momento. A tecnologia tem muito isso. Né? A tecnologia está sempre inovando, sempre surgindo coisas novas. E muita gente se aventura a querer surfar as ondas da tecnologia, né? Mas dependendo do produto que você ofereça, você tem que ter uma estrutura muito robusta para oferecer um serviço adequado. Né? É verdade. Fazendo uma intromissão, amor, na sua pergunta, eu acho que essa pergunta é muito pertinente, a resposta do Alberto é muito bem colocada. E eu só acrescento um fator que é relevante, que é a questão cultural, onde a gente está tão acostumado na portaria orgânica, em ver o porteiro, em estar ali e tal. Eu acho que, tecnologicamente falando, e aí eu vou falar porque eu termino morando, já está aprovado. Ponto. Eu acho que o desafio agora é, primeiro, manter da melhor tecnologia, da melhor forma. E segundo, é convencer a mente humana. Porque realmente, né? Você tem encontrado, Alberto, assim, uma resistência nesse contexto de que, caramba, tirar a pessoa, e às vezes o porteiro está ali há tantos anos e tal. Como é que você tem visto isso? Essa é a principal resistência, né? Então, você tem o gancho, que é a parte econômica. Então, o condomínio te recebe
para entender o que é que está acontecendo ali. E depois o segundo ponto, a segunda grande barreira é essa. Cara, eu vou me desfazer de um posto que tem ali da pessoa para colocar um equipamento eletrônico. Só que quando a gente apresenta o sistema, você vê que não é um equipamento eletrônico, né? Quando você aperta naquele botão, quem atende do lado de lá é uma pessoa. Sim. Quando você está no seu apartamento e você tira o seu interfone e disca 94, é uma pessoa que te atende. Quando você precisa de um auxílio de segurança, é um patrulheiro que vai te atender. Quando um equipamento dá defeito, é um técnico que chega 24 horas para fazer a manutenção. Então, são pessoas servindo pessoas através de soluções de tecnologia. Quando a gente consegue explicar isso para o cliente, deixar isso bem claro, né? Ele entender que tem uma empresa ali com 100 funcionários praticamente, prestando esse serviço para ele se desfaz muito das barreiras que ele tem. E outra coisa, como eu falei, já existem portarias remotas aqui há 8, 9 anos, né? Lá atrás era bem mais difícil, né? Não estou dizendo que agora é tão fácil, né? A pessoa decidir mudar para uma portaria remota, mas já foi bem mais difícil. Bem mais difícil. Hoje as pessoas elas já têm um convívio de, se não usar no seu prédio, já visitaram algum condomínio que teve. É verdade. Comum, mas aí é aquilo que eu falei das empresas. Então, às vezes, alguns moradores visitaram algum condomínio que tem uma prestadora de serviço que não tem um serviço tão bom. E fica com a impressão péssima e generaliza, né? Então, tem muito isso também. Eu conheço uma empresa que faz esse serviço que quem vai e conhece termina aqui gostando, né? Aí essa empresa inventou até um QR Code também. A gente manda para o convidado chega lá com o QR Code, apresenta, entra e termina aqui elogiando. Como é o nome da empresa, Natinha? Já pensou? É a empresa Live, portaria remota. Ô, Alberto, nós somos esses clientes que a gente estava acostumado com a portaria tradicional, né? Então, a gente chegava, né, buzinava, o porteiro abria aquele portão, então a gente tinha um controle aqui dentro do carro, mas a gente sabia que o porteiro estava ali em cima. Entendi. Se a gente chegasse a pé, que fosse entrar na portaria de pedestre, a gente sabia que era o porteiro que abriu o portão. Então, nós somos exemplos de que no começo, quando a gente foi se mudar, a gente sabia que quando a gente saísse daquele empreendimento, que a gente fosse para o nosso, que a gente está atualmente, a gente iria migrar dessa portaria convencional para a portaria remota. E eu confesso que a gente nos questionava. Meu Deus, como será, né? Viver assim. Eu só senti falta da fofoca, né? Porque assim, eu acho tão ruim hoje. Ele fazia isso, Porteiro, a gente trocava uma pizza aí que fofocava. Faz uma festa e a gente sempre agrada, né? Dá uma Ele contava as histórias dos meus vizinhos. Agora não tem quem conte mais. E a gente ficava pensando, né? Como será a gente migrando dessa portaria convencional, com o porteiro ali, e ir para uma portaria remota? A gente se questionava muito, mas a gente confessa, assim, que foi muito fácil a adaptação. Aí, como é aí no mercado? É fácil, geralmente é fácil quando as pessoas migram da portaria convencional para a remota. É fácil essa adaptação? Como é que você vê esse mercado aqui no nosso estado, né? Eu posso realmente falar sobre isso aí, porque nós vamos para 60 condomínios 60. Operando aqui na capital, exato. Então, a gente tem vasta experiência nessa área. A expectativa é que a adaptação vai ser lenta, vai ser demorada. A expectativa é que as pessoas de mais idade não vão se adaptar. A expectativa é que você vai ter uma grande quantidade de moradores contra, né? Depois não é nada disso. Mas na realidade não é nada disso. Tá? Que é verdade. As pessoas de mais idade se adaptam muito facilmente. Né? Eu não estou aqui fazendo propaganda enganosa. Não, propaganda enganosa. Uhum. Então, as pessoas de mais idade se adaptam muito facilmente. Né? A adaptação ela é muito rápida. Então, o pessoal fica na cabeça, vai demorar 3 meses para adaptar? Não, semanas. Uma semana, 2. Não, pior que é o pessoal já está acostumado. Né? Pior que é verdade. Pior ou melhor, né? Ô, Alberto, a gente tem prédios aqui que tem uma predominância de pessoas mais velhas morando. Então, a Live já tem instalado a portaria remota nesses empreendimentos? Temos sim. Eu me lembro de uma situação, foi um dos primeiros prédios que a gente fechou, um dos primeiros contratos que a gente fechou, eu não vou dizer o nome, né? Mas o subsíndico era um senhor de mais idade, e eu me lembro que na apresentação, na assembleia, que a gente foi fazer a apresentação do sistema, ele levantou e ele esbravejou, né?
Se colocar isso, eu saio daqui, eu não aceito, eu não admito. Ele era o subsíndico, né? Depois que a implantação foi feita, era como se ele fosse um porta-voz nosso, né? Então ele disse, isso aqui é muito legal. Ele abria no aplicativo, no smartphone, abria a porta para fazer e tal. Olha, eu vou dizer, viu? Eu fui tão contra e eu tô vendo que é tão legal. Mas é isso que eu falei para vocês. Quando o gancho de contato inicial é economia, nós temos a sensação de que a gente está pegando um produto inferior ou uma solução ruim. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente precisa fazer replanejar a parte econômica doméstica. Vamos economizar esse mês. Então, em vez de comprar a picanha importada, vamos comprar uma carne diferente. Então, quando você vai fazer o seu... Picanha não precisa mais comprar, não. Está resolvido já. Ele foi muito feliz no exemplo. Caramba, né? O que é que acontece? Então, você faz aquela economia, né? Mas quando você vai comer o teu churrasco, você sentiu a diferença. Sim, você não está comendo o mesmo produto que você comia antes, né? Então, eu vou comprar um produto, não vou comprar aquilo, vou comprar o mais barato. Então, quando o gancho é economia, nós já vamos com preconceito de que a solução ela é inferior. Mas quando a gente começa a usar, a sensação de segurança, controle e gestão ela é muito maior, né? Então, você passa a ter realmente a certeza de que quem entra no condomínio ele passou por uma triagem, né? Então olha que interessante, o que é segurança, né? Segurança é uma sensação. Quando a gente entra em casa e fecha a porta, a gente está seguro, a sensação de segurança. É uma porta, qualquer pessoa mete o pé naquela porta ali e derruba ela, né? Mas a gente se sente seguro. Olha que interessante, quando a gente entra no prédio da gente, a gente sobe no elevador com uma pessoa desconhecida. A gente está na sensação de segurança porque a gente está dentro do prédio da gente. Mas quem é aquela pessoa? Quem deixou aquela pessoa entrar? Se a gente for analisar a coisa nua e crua, como é que deveria ser o processo para um visitante entrar na área comum de um prédio? Esse visitante ele chega lá embaixo, ele quer entrar para o 101. A gente teria que ligar para todos os outros apartamentos para ver se autorizavam que ele entrasse na área comum. Se for para coisa nua e crua, né? É verdade. E é mais ou menos isso. Com a portaria remota, quando o visitante chega, ele solicita o acesso para determinada unidade. Essa solicitação ela é gravada com áudio e voz. A portaria entra em contato com o morador autoriza ou não o acesso daquela pessoa. Isso está gravado e registrado também no sistema. Então, a gente volta a ligação para o visitante e autoriza o acesso dele. Então, nós temos um amplo registro, né, da pessoa que quer entrar, com imagem e áudio, né? Quem deixou a pessoa entrar, com imagem e áudio também, não a imagem da pessoa que deixou, mas tem um áudio da pessoa, tudo isso registrado à disposição do condomínio por meses, né? Não, é outro papo. Então, é outro controle, é outra gestão. Algumas pessoas dizem que se sentem inseguras naquele momento que está falando ali na calçada, né? Às vezes as pessoas dizem, eu me sinto tão insegura de estar aqui na calçada. Como é que você vê? Mas isso aí... Não, mas então, são procedimentos. Eu vou explicar. Nós, além de sermos uma empresa de soluções de tecnologia convergente, predial, né? Nós temos uma base muito grande voltada à segurança, realmente, né? O Grupo Century é uma empresa de segurança. Né? Então, são procedimentos que são adotados em cima dos dispositivos que estão instalados ali. Vou dar um exemplo. Imagina que chega um visitante no teu edifício, ele chega lá fora, toca no terminal e diz, eu quero falar com o Alberto. Tá, qual o apartamento do Alberto? Não sei. Você tem duas opções. A nossa sugestão é, ele aguarda fora, porque você vai ver no sistema quantos Albertos tem no prédio. Você vai ter que ligar para os 2 ou 3, caso haja, para dizer que tem um visitante lá fora que se chama João e ele quer entrar para saber se esse Alberto ele autoriza ou não acesso. Então, enquanto ele não diz quem é o Alberto e que apartamento é, ele aguardaria fora. Nossa sugestão, tá? Mas se ele diz, olha, eu quero falar com o Alberto do 101. Se ele tem Alberto do 101, ele entra e aguarda dentro da clausura, ele não fica na rua. E aí a gente liga para o Alberto do 101. Alberto, tudo bem, eu estou com o João lá embaixo. Posso autorizar o acesso? Pode sim. Aí a gente abre a segunda porta para ele entrar no prédio. Ou seja, ele não está na rua, ele está na clausura, ele entra, o visitante, né? Nossa sugestão é que se ele não identificar a pessoa e o apartamento, que ele aguarde fora. Tá? Mas é uma sugestão de segurança. O condomínio é que dita a regra, pelo menos na live. Né? Nós nos adequamos às regras do condomínio. A gente não impõe o nosso produto e as nossas regras. Não, a gente se adequa ao funcionamento do condomínio.
O condomínio pode determinar e dizer, olha, Alberto, independente do que a pessoa disser, a gente quer que aguarde dentro da clausura. E a gente acata. Ô, Alberto, você fala muito aí na economia, né? Quando faz essa migração de uma portaria para outra, você fala na economia. A gente está falando de tirar ali 2, 3 porteiros e substituir por esse sistema que você fala. E assim, a gente sabe que essa parte da tecnologia, não é nada barato, né? Ela tem um valor bem grande. Aí eu queria saber de você, realmente há essa economia? E se há, é de mais ou menos, você conseguiria dizer qual é o percentual de ganho que um condomínio tem em cima dessa troca de portaria? Esse é um tema que ele é usado comercialmente como gancho para as empresas venderem mais e cada uma joga um percentual diferente. Na prática, no real, o que é que acontece? Você tem sim uma economia significativa. Essa economia é da ordem de 50%. Chega a isso tudo? Chega, mas ela precisa ser explicada. Tá. Né? Então, o pessoal gera confusão, é como se fosse 50% do valor do condomínio. Não é. É 50% do custo da portaria orgânica. Vou explicar. Tá? Se hoje você tem um posto, de repente, com 4 prestadores de serviço lá, você tem um custo, um exemplo, de R$14 mil por mês, e você tem uma portaria remota a um custo de R$6.500 por mês, você teve uma economia de mais de 50% direto. Só que você tem as economias indiretas também. A solução de portaria remota, por exemplo, que a Live implanta, né, ela entra com todos os equipamentos. Então, as câmeras são da Live, os motores são da Live, os terminais de atendimento são da Live. Então, não precisa o empreendimento adquirir esses produtos. Exatamente. Quando é a prestação de serviços da portaria remota. Tá? Então, o condomínio deixa de ter esse custo, né, de manutenção e de reposição de equipamentos com o tempo. Né? Você deixa de ter alguns custos, como às vezes na portaria você precisa ter ar-condicionado, televisão. A maioria das vezes. Você passa de ter, para de ter essas despesas. O porteiro está ali, ele, normalmente, como qualquer ser humano, ele consome. Normal. Que tem que ter o ambiente para você não ter insalubridade. Humanizado. Exatamente, humanizado. Perfeito, como tem que ser. E outras coisas que você não coloca diretamente no custo e que a portaria remota ela traz diretamente. Ou seja, você passa a ter um serviço de patrulheiros de segurança à disposição 24 horas. Se o condomínio fosse contratar esse serviço por fora, já seria um valor, a agregar o valor da portaria bem maior. Então, é muito correto você dizer que tem uma economia de 50% no valor da portaria orgânica em relação à portaria remota. Esse é um valor, ele é um valor pessimista, vamos dizer assim. Na prática ele é maior, mas você pode falar 50% sem medo de errar. Sem medo de errar. Não do condomínio, do valor da portaria. Foi muito bom essa sua colocação explicando que é em cima do custo da portaria. Do custo da portaria e não do condomínio, porque eu acho que é isso que confunde a cabeça das pessoas. Perfeito. E ainda tem um outro ponto que confunde também. Às vezes eles colocam na conta a zeladoria. A zeladoria não entra nessa conta porque a zeladoria continua. Tá? Seja com portaria orgânica ou com portaria remota, a zeladoria do condomínio ela continua. Né? Não existe ainda não, né? Zeladoria remota. Zeladoria remota. Olha, já tem robôs que já fazem esse trabalho, mas não é a realidade da gente, não. A Live tem esse robôzinho? Não, ainda não. Vai chegar. Ainda não. Vai chegar uma tal de PICEI aí que vai trazer. Aí, a gente falando aqui, né? Até o tema do nosso episódio é sobre essa tecnologia predial convergente. O que vem a ser, Alberto, essa tecnologia? Na prática é o seguinte, é o conceito do antigo com o conceito do novo. Né? São tecnologias analógicas e separadas com tecnologias IP e que conversam entre si. Então, qual o conceito normal que a gente encontra praticamente em todo canto? E ainda tem várias construtoras que trabalham com a solução antiga. Olha que interessante. Ainda tem hoje? Tem bastante. Então, você vai botar um sistema de câmeras e você bota várias câmeras no condomínio e coloca o monitoramento dessas câmeras dentro da guarita. Você coloca motores nos portões e o acionamento desses motores na guarita. Você coloca um sistema de proteção de perímetro, de cerca elétrica ou de sensores no perímetro dos muros e coloca o disparo na guarita. Interfonia do prédio na guarita. Né? Então, você colocou tudo isso na mão do porteiro. O porteiro ele não tem um treinamento de segurança.
A guarita, na maior parte das vezes, ela não é uma guarita blindada e com portas e com procedimentos de segurança. Ou seja, o condomínio ele fez um investimento para ter uma segurança, fez um investimento considerável quando você somar o valor de tudo isso, né? E a guarita ela sendo rendida, o edifício está à mercê. Está à mercê, né? totalmente. Então você pode bater de porta em porta e não tem... É. Né? Quando você faz essa tecnologia convergente, a coisa muda um pouco de figura. Olha que interessante, como o conceito muda. Você coloca câmeras e leva essas câmeras para um rack de tecnologia. Você coloca um sistema de proteção de perímetro e joga para esse mesmo rack. Você coloca controle de acesso veicular com identificação de veículos para posterior abertura da porta ou de convidados e joga para esse rack também. Você coloca um sistema de controle de pedestres para controlar tanto os moradores como prestadores de serviço e como convidados e joga para esse mesmo rack. Você bota um sistema de interfonia IP que vai gravar as chamadas e joga dentro desse rack também. Você joga tudo isso dentro de um rack e todos esses sistemas trabalham numa única plataforma, todos dentro da mesma plataforma. Tudo o que acontece ali, ele gera relatórios e logs unificados. Então, eu posso vincular uma ocorrência de pular muro junto com a imagem da câmera. Eu posso vincular um acesso de uma pessoa, uma chamada que foi realizada em um determinado apartamento. Né? Você passa a ter controle e gestão. E toda essa informação, eu posso usar ela da forma que eu quiser. Então, o condomínio pode dizer, olha, eu quero ter um porteiro aqui trabalhando com essa plataforma. O porteiro vai ter uma tela e vai trabalhar dentro do sistema. Ah, mas eu quero que o porteiro fique só na parte da manhã. À noite eu quero que uma empresa lá em Florianópolis faça o atendimento. Ou então eu quero que uma empresa remota faça esse serviço aqui em Maceió. Você pode fazer. Não, eu quero que o sistema seja totalmente autônomo, que o visitante ele toque lá na frente e já fale direto com o morador, no celular dele, onde ele estiver no mundo. Dá para fazer. Então, quando você implanta um projeto desse com convergência de tecnologia, o céu é o limite. E o mais interessante, essa infraestrutura, ela é meio que atemporal, porque toda tecnologia nova ela tem um protocolo IP. Então, o que vier de evolução para frente, você vai conseguir fazer essas adequações, esses retrofits, só atualizando o hardware, porque a infraestrutura ela já vai suportar. Esse aqui é o grande diferencial. Quando uma construtora decide fazer esse investimento e ter toda uma infraestrutura de tecnologia IP convergente que suporte aí e ofereça para esse condomínio a condição de evolução sem grandes investimentos e modificações. Né? A maioria desses condomínios que a gente vê com a portaria remota, a gente pode dizer que ele tem essa tecnologia predial convergente? Ou não? Então, não. Ou isso é um produto só não, o conceito do Alberto? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu não sou indústria, tá? Não sou indústria, nem sou desenvolvedor direto. Então, eu sou integrador. Então, eu tenho essa condição de conhecer bem o mercado e conseguir juntar A mais B mais C para criar um produto novo, né? Então, essa é a condição de um bom integrador, né? Ter essa capacidade de ver uma demanda, ver uma necessidade e conseguir, tendo um bom network, um bom relacionamento e um bom conhecimento de mercado, desenvolver soluções de integração para atender aquela necessidade. Mas não é uma exclusividade da Live, tá? Tem outras empresas aqui que fazem convergência de tecnologia muito boa, mas tem outras que não. Tem outras que você vê que por trás é uma infraestrutura analógica, uma infraestrutura diferente, mas é pro conhecedor. A pessoa que olha, vê o terminal ali bonitinho e tal, e diz, não, aqui tá daquele jeito, né? Mas por trás é diferente. É aquela obra, né? Infraestrutura normalmente é aquela obra que ninguém quer fazer. É um gasto alto que fica invisível, né? E ninguém enxerga. Mas que faz toda a diferença no para frente, né? Olha que coisa boa. Estou aqui no meu celular e estou acompanhando, no caso no nosso prédio, né? E aqui a gente está vendo todo o movimento. Tem várias câmeras que elas ficam, né, conectadas numa base e os moradores, no caso, têm esse acesso. Isso é totalmente diferente, né? Então, ou seja, você pode estar acompanhando de onde estiver. E essas câmeras, você pode desenvolver um mosaico apenas para os moradores, ou seja, o síndico ou administrador. Sim. Imagina que no seu condomínio tem 80 câmeras.
você pode designar aí 16 câmeras para que todos os moradores possam ver. Certo. E as outras câmeras, elas ficam para administração e para o síndico. Que é o caso da gente lá. E aí, Perfeito. mas aí é que está vendo, sabendo de tudo, qualquer coisa baixa. Esse seria esse Nossos sistema filhos estão jogando convergente? bola lá no campo. Seria aqui? Exato, Nesse exato. empreendimento? Exato, exatamente. Percebi. Ele tem essa flexibilidade, né? Então, a qualquer momento, o próprio síndico, pela interface, ele pode liberar mais ou menos câmeras, né? A decisão é do condomínio, né? Ou através de solicitação da empresa, a gente pode fazer essa alteração. E essas câmeras, olha que interessante, operacionalmente falando, isso é uma coisa mais de bastidores, mas veja que interessante. Quando há uma solicitação de imagem, de uma ocorrência por parte do síndico, a empresa de portaria remota Live, ela pega o trecho da imagem que o síndico precisa, trabalha ela, já deixa ela separadinha, e ela manda a ocorrência separada para o síndico numa timeline. Então, você tem a ocorrência das imagens com os áudios e com o descritivo do que aconteceu naquela ocorrência. Isso é bem Ou seja, bem numa legal. possível necessidade policial, algum crime, alguma coisa, alguma necessidade, o detalhamento da informação é muito maior, né? É muito preciso. E normalmente a gente dá esse suporte. Como a gente tem essa linha muito forte aí na parte de segurança também, a gente sempre presta essa consultoria. Às vezes o condomínio solicita um tipo de imagem e a gente separa a imagem, a gente faz essa análise e a gente orienta. Diz, olha, é interessante que você não faça a solicitação direta dessa imagem, oriente a fazer a solicitação através de um boletim de ocorrência, ou se for fazer Dependendo do que seja. Né? Exato, dependendo do que você precisa daquela imagem, porque se você solicitar essa imagem diretamente, ela pode ocasionar problemas para o condomínio. E você talvez nem possa usar essa imagem amplamente. Tá. Se ela vier solicitada através de um processo, de um boletim de ocorrência ou de um processo judicial, aí você vai poder usar isso amplamente. Né? Então, o bom é que ela existe e está disponível. Perfeitamente. Né? Pelo caminho que for, que deve ser, no caso aí, o judicial, o policial, mas ela existe e se for preciso usar. Isso. Né? E a partir do momento que a ocorrência ela é separada, ela sai daquela linha do tempo de repente, ela poder ser sobreposta. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o histórico de imagem seja de 30 dias, um exemplo. Mas a ocorrência que foi baixada, ela vai ficar por anos. Aquela ocorrência está separada. Uma vez que foi baixada... Exatamente. Ela está reservada e aquela ocorrência ela fica à disposição. Armazenada, Muito né? bom. Alberto, a gente vê tanta novidade e você aqui está trazendo essa coisa da convergência, que é um negócio interessante demais. Dá a entender que é meio que esgotou, não vai ter mais nada para vir. É verdade. Eu tenho coisa nova aí na agulha e que de repente você quer... É um segredo. Tem coisa nova? Tem, sempre tem coisa nova, né? Sempre tem muito coisa nova, né? Qual é o próximo passo que a gente está dando agora? Gente, você só acha isso no papo de engenharia, viu? Aí por aí você vai só até a portaria orgânica. Aí portaria orgânica para trás. Agora a gente já pegou na remota, já estamos aqui na virtual. Agora vem novidade. Vamos lá. O que a gente está trabalhando agora? Não apenas a leitura de dispositivos e acionamentos diretos. Então, você começa a trabalhar numa pegada como de automação. Né? Um gatilho dispara outro. Então, vou dar um exemplo. Você quer acessar um condomínio, o leitor facial lê o seu rosto e abre a porta. Isso é o padrão, é o que a gente encontra hoje. Tá? É moderno, mas já é bem moderno. Você, lógico, está numa plataforma, você fazer um cadastro prévio, está registrado na plataforma, tem todo um... Processo, pode mandar um aviso para você dizendo que a pessoa chegou. Né? Só que aí você começa agora a vincular funções às ocorrências. Por exemplo, eu quero que, quando o Jaelson entrar, acenda uma luz e abra uma porta, e daqui a 30 segundos aquela luz apague e a porta feche. Eu quero que, quando a Renata entrar, chame o elevador e feche a porta da garagem. Né? Então, eu começo a criar funções vinculadas a ações do sistema. Vai pegar tanto pé de pano no mundo esse negócio. As madamas diziam assim, eu quero ser... Eita, e olha que interessante. Isso já é um diferencial. Só com isso, você já consegue criar um bom integrador
consegue criar muitas facilidades para demandas existentes, para Alberto, necessidades isso existentes. seria uns spoiler para os futuros empreendimentos da Colil? Olha, Não. posso ser sincero, não. Rapaz. O que está sendo desenhado aí para os melhor próximos da ainda. Colher é bem superior, a isso, rapaz. gente. Vou falar com a família A Calheiros, tecnologia é algo assim impressionante, né? Como a cada ano, a cada ano, pode dizer assim? Ou menos do que isso? Olha, eu acho que a cada 6 meses, agora a cada 6 meses você já consegue ter inovações importantes. Eu perguntei para provocar, né? Mas eu imagino que... Eu percebo nos empreendimentos que a Colil entrega, né? O quanto a cada empreendimento há novidades, né? E uma das coisas que eu gostei muito do último empreendimento que foi entregue foi aquele interfone, Alberto. Ah, muito legal, né? Muito legal. Menina do Agora, céu, a gente é só- acostumado com aqueles interfones tradicionais. Você tem um tablet. Explica melhor, Alberto. Você tem uma tela multimídia em que você, quando você é chamado no apartamento, o que antes era um telefone tocando, você tirava e atendia, né? Você, quando atende agora no touchscreen, aparece na tela a imagem da clausura de quem está chegando e o áudio, você está conversando com o operador da portaria remota, ele está dizendo quem está ali, se pode entrar ou não. E você está confirmando que é aquela pessoa, né? Mas isso do seu apartamento. Olha que interessante. De dentro do seu Você não apartamento. tem o constrangimento de poder dizer, olha, diga a essa pessoa aí que eu não vou poder atender ela. Porque você está falando com o operador da portaria. O operador vai retornar a chamada lá embaixo e vai dizer, olha, a pessoa não está. Né? Mas você viu quem está lá embaixo, você decide se vai receber ou não, exato. né? E você passa essa informação. Então, você não mais só escuta o nome da pessoa, você vê se a pessoa que está sendo anunciada é ela mesma ou não. Além disso, essa tela touchscreen permite que você fale com as outras unidades. Lógico que aí você não vai ter imagem, tá? Você só fala. Mas você tem acesso também às câmeras do condomínio. Então, você está ali naquele momento, tocou na tela, você vê a câmera do parquinho, você vê a câmera lá das áreas comuns. Isso só tudo com toque. onde é que tem isso, Nathan? No Alure. Agora sim, eu queria só saber se já foi feito aqui um contrato da Destravo com a Live e com a Colil. Eu só quero saber se... Estão bem felizes, né? Agora, olha Muito que interessante. O que a gente conversou sobre isso. Os últimos empreendimentos da Colil, eles fizeram essa infraestrutura que a gente falou, robusta, de tecnologia IP. Em qualquer empreendimento da Colil, a partir do Porto Ligate para cá, se você quiser implementar aquela tela, sabe o que você precisa fazer? Sim. Nada. É tirar o telefone e colocar a tela. E se só uma Peraí, unidade e você quiser não botou fazer, ainda? só é fazer? Faz. Alberto, vamos Olha. conversar. Olha que interessante. Sabe o que é isso? Alberto, Sabe o que é vamos. isso? Olha que interessante. Sabe o que é isso? A infraestrutura que foi dimensionada no início. Tá vendo? O que ela permite fazer. E se amanhã ou depois vier uma solução mais nova ainda, ela vai conseguir ser integrada dessa forma. Por quê? Porque todo o backbone do prédio ele foi feito integrado dentro de uma mesma plataforma. Que maravilha. Bom, significa que... nosso apartamento, amor, vai mudar. Antes da próxima pergunta, está feito aqui um contrato tácito, né? Significa que, amor, o apartamento que número o nosso X. apartamento vai receber um upgrade. Lógico. E depois desse merchandise aqui, esse merchandise é pro Brasil todo, pô. Ele tá... É isso mesmo? Procede? O quê? Procede? Não entendeu, é? Procede? Vamos fazer uma visita. Vamos fazer uma visita live. Inteligente, um homem inteligente desse, você não entendeu, você viu depois de tudo isso. Vamos fazer uma visita live, vamos colocar pra funcionar. Boa. Não, porque a gente vai falar no próximo episódio, tendo e vendo e usando. Mas eu acho legal, vamos fazer isso. Vocês vão fazer uns videozinhos pra divulgar e a gente coloca uma lá pra você ver funcionando lá. Fechou. Eu já fiz Você de vai- outros você vai empreendimentos, ver- imagine do meu. Você vai ver a gente tirar um aparelho, né? Colocar uma tela e ela vai funcionar. Fechado. Vai funcionar perfeitamente Fechado. como a outra. E garanto que a gente vai estar falando aqui no próximo episódio. Oxe, vamos combinar. Vamos mesmo. ver as Vamos lá, próximas vamos perguntas, se vai dar mais vamos render, lá. porque a gente tá... Ô, Alberto, você trabalha tanto para o setor público como para o setor privado, né? A demanda maior para esse tipo de serviço é em qual dos dois setores? Olha,
eu sou pernambucano, sou de Recife. Eu também, Alberto. Rapaz, esse pessoal pernambucano, rapaz. Esse pessoal são pernambucano metidos. é gente boa demais. Ah, mas eu já fiz metidos. 2 alagoanos já. Já fiz 2 alagoanos, já toquei há muitos anos. Eu adoro Pernambuco, eu brinco assim só porque gosto. Quando eu não gosto, eu nem digo nada. Mas O pessoal lá de Pernambuco que é bairrista, né? é barrista, são É barristas barrista. mesmo. Mas a morada em Maceió, ela é muito boa. Eu tenho uma gosto muito de pernambucana morar em aqui. casa e é barrista. E não bula, e como diz o nosso Suassuna, não bula com pernambucano, não. Não bula não, né? Que dá problema. É. E você sabe qual é o segredo do nosso casamento dar certo? Qual é? Qual é, Jailson? É eu concordar com tudo que ela diz. Você balançar a cabeça, né? Sim, senhora. Eu não discordo de nada dessa mulher. Aí meu casamento é uma felicidade. Não tem problema, acredito. Se ela disser que é pra esquerda, é pra esquerda. Virou pra direita e vai pra direita, não tem problema nenhum. Eita, meu Deus do céu. Pernambucano Você é cala a assim. boca. Faça a pergunta. Vamos lá, Alberto, vamos lá. Eita, Qual é a procura maior Ah, para esse tipo de serviço? Então, Setor público então ou privado? O que é que você diz? no início, a gente trabalhei como diretor de projetos de uma outra empresa de segurança, né, que não o Grupo Centro, né? Eu trabalhava lá muito com produtos, com soluções na parte pública, né? Então, tiveram projetos de referência aqui na parte pública, né? Sistemas prisionais, sistemas de trânsito, sistemas portuários, shopping centers. Então, sempre tiveram projetos bem referência nessa área. Mas eu comecei a gostar muito dessa parte da construção civil e da parte condominial, né? Comecei a gostar bastante, né? Tanto é que quando eu deixei de tomar conta dessa diretoria de projetos dessa outra empresa de segurança, a minha linha realmente seria para trabalhar com soluções para construção, né? A PCI, ela ia nascer há 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás, né? Então, trabalhando justamente com soluções convergentes de tecnologia para construtoras, ou seja, eu queria que os empreendimentos eles já nascessem com uma pegada diferente. E é importante que esse empreendimento ele venha com essa pegada diferente desde o nascimento dela. Porque algumas vezes é necessário mexer na estrutura do empreendimento. Eu estava conversando há pouco aqui com a Renata que um empreendimento, no caso o Aluri, exatamente, né? O Aluri implanta em projeto o patamar do edifício inteiro, ele foi rebaixado para você poder ter uma clausura veicular. Vocês perceberem direitinho, no mercado, né, de Alagoas, no mercado de Maceió, você não tem uma arquitetura que favoreça a clausura veicular para edifícios. Normalmente, quando você entra no prédio, você já tem a rampa ou para subir ou para descer, né? Então, foi feito um ajuste no edifício para você ter essa facilidade a mais de segurança, que é uma clausura veicular. Então, quando a gente começa a trabalhar desde o início, né, a gente consegue ter soluções mais robustas. E foi aí que a ideia da criação do nascimento da PCI, né, para poder atender isso. Porque nem todos os empreendimentos hoje que quiser fazer esse tipo de adequação vai conseguir. Perfeito. Por não ter esse espaço físico. Exatamente. Né, você tem algumas outras soluções que oferecem segurança similar, né? Por exemplo, às vezes você não tem espaço físico para fazer uma clausura, mas você consegue ter um portão de alta velocidade que consiga fechar a porta tão rápido a partir do acesso do veículo, que não é a mesma segurança de uma clausura, né? Mas ela impede diretamente aquele caroninha, né? Quando o carro passa, o portão ainda está fechando e a pessoa passa, entra no edifício. Então, você tem um portão que fecha em menos de 1 segundo e você tem essa segurança. Então, existem soluções que vão trazendo conforto, né? E essa sensação de segurança que a gente falou, quando a arquitetura, de repente, não favorece naquele local, né? Tudo é um projeto, né? Cada caso é um caso. Incrível, né? Como o projeto, a partir dele, demanda toda uma sequência, né? Se ele for mal feito, se ele não for à altura, e vai travando em alguns pontos, né? Perfeito. Você falando aí na clausura e tudo mais, existe já aqueles detectores que quando o carro chega, ele faz uma leitura da placa ou de algum sensor e ele já abre o portão. O que é que falta para isso ser tão usado assim? Eu sinto falta disso. A gente ainda tem que pegar o controle e apertar e tal. É muito difícil essa diferença aí? Olha, existe uma diferença de custo. Tá? Aquele sistema de antena é uma antena que ele emite uma frequência de UHF. Essa frequência ela bate num chipzinho que está no carro, ela irradia e volta
né? E aí ele reconhece se aquela tag que está no veículo faz parte das tags que estão autorizadas a acessar ou não, e aí o portão é aberto. Né? Lá no Aldebaran já tem, naquele, né? Os carros que tem esse sensor, ele já levanta e já passa. Olha que interessante. Para inserir isso em um empreendimento é muito complicado? Não é. A partir do momento que a infraestrutura está pronta para receber, é só você trocar a tecnologia. Tem um empreendimento da Colio que acabou de fazer um upgrade e trocou o sistema de controle para o sistema de tag. Chama de sistema tag. Tag veicular. Tag veicular. Que é esse chipzinho que a gente bota Isso, perfeito. A Live... Qual foi esse empreendimento? Foi o Porto Ligado. Acabou de alterar. Né? Estão em fase de implantação, estão concluindo. Olha que interessante. A Live, ela decidiu, né, há poucos meses, né, acho que há 3 ou 4 meses atrás, a não mais trabalhar de full com controle remoto. Então, os empreendimentos da Live, né, da portaria remota, eles são entregues com a antena veicular e os chips de para-brisa. Os próximos, todos eles vão vir assim. Olha que interessante. Antena veicular? É a antena que você coloca na garagem, que ela vai ler esse chip que está no carro e vai abrir a porta. Tá. Né? Então, Os próximos já vão ser assim. Exato. Olha que interessante. Sabe o que estava acontecendo? A Live está operando no mercado já há 4 anos. E existe um conforto muito grande por parte dos moradores na hora de trocar a pilha do controle remoto. Então, tem muitos moradores que não querem trocar a pilha do controle. E aí, o que é que eles fazem? Eles ligam para a empresa e exigem que seja trocado o controle. Eles não querem nem a pilha para trocar, quer que troque o controle. Né? Entendi. E às vezes é desgastante você dizer ao morador, né? Olha, você tem que botar pilha no seu controle remoto, né? Por favor. Né? Mas também é cara de pau da Às vezes a gente até se propõe a mandar as pilhas para o condomínio para trocar e tal, mas sério? Mas aí o que é que acontece? A gente decidiu, né, decisão estratégica, que a partir de agora vamos colocar antenas em todos, por quê? A gente não vai ter mais esse problema daqui a 2 anos, quando as pilhas começarem a acabar, de ter que trocar pilha, ter o desgaste. Boa parte dos moradores não, eles vão lá e trocam a pilha, vão no shopping. Mas tem aquele, né? Mas tem aqueles que né? E aqueles eles colocam no grupo do prédio, fazem fazem um barulhozinho um pouquinho maior. Isso tudo por conta de uma pilha. E gera esse desconforto, porque às vezes não é nem que a pilha acabou, que a pilha vai ficando um pouco mais fraca e aí começa a dar diferença, né? Mas a gente já está implantando essa tag já inicial. Esse é um diferencial da... É porque a gente está falando da Live, a gente está falando da solução, né? Sim, do sistema. Lógico, perfeito. Mas é um diferencial é um diferencial das empresas que se preocupam em oferecer uma solução robusta, né? Que não estão só surfando uma onda, né? Cara, e assim, vamos dizer assim, é um detalhe que faz a diferença. Total. Porque você vem aqui dirigindo, às vezes o controle cai ali, não está aqui, você mete a mão, não sabe, não sei o quê. Se já tem isso aí, o carro já reconhece, é outro papo. Tecnologia é tecnologia. Até o próprio telefone, que já facilita demais, né? Que a gente tem aqui na palma da nossa mão um aplicativozinho, mas mesmo assim, se fosse... Lógico. Esse sistema facilitaria tem demais. Coisa melhor do que você vai prático. destravar o telefone, passou a vista aqui, ele já destrava com a sua leitura, imagina. Exato. Tem até reclamação a fazer, não sei, porque eu não sou aquele cliente lá, aquele chato, mas quando eu chego no Só Quente, eu não faço a leitura rápido. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Como é que você... A Live podia oferecer um guarda-chuva, um negócio assim. Diga logo. Mas eu acho muito mas prático é interessante. esse sistema facial. Demora um pouquinho, normal, né? Por conta da iluminação. Facial, amor. Facial, na hora do sol. Volta da caminhada e vá. Olha que interessante. Eu acho que se você fizer o cadastro novamente da sua face, talvez você resolva isso. Você vai perceber que tem pessoas que não vão ter esse tipo de problema. Eu não tenho esse tipo de não problema. Tenho. Hoje mesmo, aliás, hoje não. É mais comum a digital, né? Porque a pessoa vai envelhecendo e vai Você imagina o seguinte, conforme seja feita a captação do seu primeiro cadastro, a sua assinatura biométrica para todo sempre. Então, já descobri, Alberto. Ele fez isso com cabelo. E agora ele está careca. Tá vendo? Interfere, Alberto. Eu acho que não. A parte do cabelo, não. Não? Não, eu acho que interferia. Quando eu vejo, eu tiro o boné, porque eu penso que é o boné. Não, aí eu venho da caminhada, tiro o boné. Não. Como é que funciona? O detalhe olha, do isso é interessante. Isso é informação interessante. Quando você olha para um sistema de reconhecimento facial, você vê uma imagem. Aquela imagem que está ali, ela é só para você centralizar o rosto só.
Tá. O que vai realmente ver a biometria da sua face é uma segunda câmera, que é uma câmera de infravermelho. Olha que interessante. O que registra no sistema não é uma imagem, são pontos biométricos da sua face. Vou explicar. Você tem duas câmeras. Uma câmera que só pega a imagem e bota na telinha, só para você se ver e ter a sensação de centralizar o rosto. E a outra câmera, ela não precisa nem de luz, ela é uma câmera de infravermelho. Ela consegue entender todo o relevo da sua face. E o software que está ali dentro, ele vai colocar pontos, vários pontos no seu rosto, e cada ponto desse, ele vai ter uma altura diferente, uma distância diferente do próximo ponto. Essa é o seu registro biométrico de face, né? É isso que vai fazer a leitura. Por isso que você tem uma foto bebê e você, às vezes, está adulto e o sistema reconhece seu rosto e deixa você entrar. Ou seja, não é porque eu tô careca. Não. Muito bom esse esclarecimento. Não, muito porque bom. eu ficava sem entender. Eu achava até que era o olho, né? A íris do olho, enfim. Agora, eu achava que era algo assim. Quando você for fazer a captação da biometria, a imagem naquele momento que você pegou, né? Na hora que ele pegou o log biométrico, não foi uma captação de excelente qualidade, você vai ficar com um comparativo sempre mais fraco. Então, normalmente, quando você tiver alguma dificuldade, é só refazer e normalmente resolve. Vou refazer, porque e se não resolver, chama o Alberto. Chama o Alberto, que ele resolve. Já aconteceu. Eu pensei, disse, rapaz, eu não tenho duas caras, porque tem gente que tem duas caras, né? Uma hora tá de um jeito, o cara acordou de manhã. Mas, Alberto, é interessante essa tecnologia e eu acho que a pegada de uma empresa como a sua, ou de quem tem, né, quem está nesse mercado, para implantar todo o sistema no condomínio, numa empresa, os passos iniciais para que isso seja sequencial e dê certo, quais são eles? Assim, há uma diferença entre no condomínio ou numa empresa implantar todo esse sistema de segurança nesse nível? Tem. O primeiro ponto é você entender o cliente. Então, você precisa visitar o cliente, né? Ver como ele funciona, quais são os horários de pico, qual o entorno que ele está, quem são seus vizinhos, se tem terreno baldio, se não tem, né? Quantos apartamentos tem ali, como é o fluxo de saída, os portões abrem rápido, abrem devagar, você tem fluxo de entrada e saída simultâneo, só entra e sai um veículo por vez. Então, você precisa fazer uma análise minuciosa de tudo isso. Depois disso, você começa a desenhar uma solução para ele, que vá atender. Não adianta a gente chegar para um cliente e ele dizer, eu quero botar um reconhecimento facial no meu prédio. Né? É muito além disso, né? Não é só o dispositivozinho que você coloca ali. Então, vai bem além. Você precisa entender bem isso aí. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, depois de levantado, você vai conversar com esse cliente e fazer uma apresentação para ele e para a comissão, para ver se eles acham interessante o que você está oferecendo. Tá? Já tivemos situações em que eu fui chamado para participar de uma concorrência num condomínio, em que a média do contrato, né, de 4 ou 5 empresas estava aí na casa de R$5.000, R$6.000 a mensalidade, e eu fui com a solução de 11, né, quase o dobro do preço a solução. Né? E o cliente fechou. O cliente fechou conosco porque foi tudo fundamentado. Né? Você fundamentou o que você está oferecendo, o porquê de cada coisa, e você consegue... você teve a visão que, de repente, outros não tiveram. Né? Não basta você pegar um equipamento na prateleira e vender. Né? Quando a gente vai trabalhar com tecnologia predial convergente, né? Não é uma venda de um equipamento que você está fazendo. Né? É todo um conceito, todo um funcionamento. Então, tem isso de primeiro você entender, depois você apresentar para o condomínio para saber se isso atende a necessidade. O condomínio contratando, aí você passa por vários segmentos. Você tem a parte de cadastramento de moradores, você tem a parte de ativação da comunicação da unidade com a sua central, você tem a equipe de infraestrutura que vai fazer uma infraestrutura toda nova, você não pode estar puxando fio, você tem que fazer uma infraestrutura única, né, para atender comunicação e alimentação elétrica. Você tem redundância de alimentação, além do gerador do condomínio, você tem que ter um sistema de redundância de alimentação. Então, se faltar energia, se o gerador não entrar, o teu sistema ele tem que continuar funcionando. Né? Então,
É aquilo que eu falei, não é uma onda a ser surfada, não. Você tem que saber o que você está fazendo. Caramba. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se for verdade, você disse que não foi. Tá. Mas eu quero saber. Foi a live que estava no apartamento do Carlinhos Maia? Não foi. E se fosse a live, tinha acontecido aquilo? O cara tinha entrado e ter pego aquilo? Como é que funcionou? Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido com qualquer empresa, né? Olha que interessante. Quem vier aqui, de repente, sentar e dizer, olha, o meu sistema ele é 100% seguro. Isso não existe. Tá? Então, o que você implanta é uma solução de equipamentos, mas esses equipamentos eles precisam ter procedimentos também, né? Então, às vezes, os equipamentos e os procedimentos eles ainda podem ser burlados, tá? Mas você consegue auditar o que aconteceu. Então, o sistema ele depende de procedimentos. Esses procedimentos são tanto dos prestadores de serviço como dos usuários também. Isso é muito importante, né? Todo mundo tem que seguir esses procedimentos. Né? E além disso, mesmo assim, tá? Isso pode ser vou dizer, ser burlado, ou pode ser ultrapassado, não, ele pode ser violado, perfeito, Violado, isso pode ser violado. Não. Mas é importante que o sistema preveja isso e ele permita uma auditoria para que a gente entenda, pelo menos. Então, o que é que a gente precisa entender? Numa ocorrência que aconteceu, a gente precisa entender por onde entrou, por onde saiu, né? Onde estavam os personagens daquela ocorrência e o que estavam fazendo naquele momento, como o sistema se comportava. Então, quem disser, não, o meu sistema não existe. Mas pelo menos os pontos de amarração que possibilitem a apuração. Perfeito. No caso da gente, se for lá pegar joias, eu acho assim, primeiro a live tem como identificar, e segundo, quem entrar vai sair decepcionado. Mas interessante, porque existe a questão, como você falou, da segurança, que envolve, por exemplo, senhas e que envolve com confiança em alguém. Perfeito. Se você passou a confiança para alguém, por exemplo, essa história do QR Code, né? A gente, inclusive, está usando sempre, é interessante. Você vê uma visita, você dá aquele comando, gera o QR Code e manda pelo Zap. A pessoa vem e usa. Se ele, por exemplo, recebeu e entregar a alguém, ou ele tiver de colúdio, sei lá, alguma coisa, pode acontecer de entrar, ter uma pessoa estranha na sua casa. Olha que interessante. O sistema que vocês usam do Gran Fortune, você não manda o QR Code. Olha que interessante. Existem sistemas no mercado em que você envia o QR Code. E o QR Code ele pode ser printado e enviado para outra pessoa. Cara. No sistema de vocês ele não é mesmo não. Não, o sistema de vocês ele tem o QR Code inverso. O QR Code ele fica na porta. O que você envia para o teu convidado é um link de acesso ao meu servidor, onde ele vai ter que clicar no link, se autenticar no meu servidor. O meu servidor vai ver se aquela pessoa que recebeu aquele convite, ela está no horário pré-autorizado para o acesso, e ele vai perguntar aonde ele está, ou seja, o georreferenciamento do celular, ele tem que estar ativo, porque se ele não estiver na porta, a porta não vai abrir. Então, a única forma de você burlar o sistema é se você pegar o celular do convidado que você mandou, esse convidado ele vai ter que pegar o celular dele, vai ter que desabilitar a senha de acesso à biometria ou facial, entregar para outra pessoa, aí a pessoa pode entrar com o celular. Só que aí é mais difícil a gente dar o celular da gente para outra pessoa. Rapaz, é mais difícil. Não. Né? Então, dificilmente vai ser o casal assim, um entregar o outro, né? Porque aí... Tá vendo? Roberto, eu daqui, eu não posso abrir a porta da minha casa, não é isso? Do portão? Tecnicamente, sim. Mas por segurança, não. Por segurança, você só vai poder abrir a porta se você estiver próximo do portão. Exato. Se você tentar abrir a porta, você vai ver que vai aparecer uma mensagem dizendo você está muito longe do local. Isso é questão de segurança. Isso é questão de segurança, tá? Entendi. Tecnicamente, não. Tecnicamente, eu consigo liberar e você consegue fazer essa abertura em qualquer lugar do mundo. Mas por segurança, procedimento de segurança, só se você estiver próximo do portão. Tá certo. Ô Alberto, então a gente vê hoje essas mudanças que está havendo nos condomínios, né? O que é que você diria para esses síndicos, sejam eles profissionais ou não, seja donos de uma empresa, que estão querendo aderir esse sistema de automação, né? Essa nova tecnologia dentro do empreendimento dela? Quais são os cuidados ou quais são as atenções que ele tem que ter ao ele contratar uma empresa desse segmento?
O que eu vou falar agora pode ser até puxar um pouquinho a sardinha, né? Mas pode puxar, tá liberado. olha que Não interessante. vai botar a tela lá em casa, né? Não tá certo, né? Então agora... Olha, esse episódio de hoje é seu, amigo. Você Pode falar à vontade. Não, mas quiser. olha o que é interessante. Hoje a gente tem uma ideia, tem um preconceito, né? Uma ideia preconcebida de que se a gente quiser fazer uma solução convergente dessa, a gente pensa que é muito caro, né? Pensa mesmo. Só que não. Nome tão bonito, né, amor? Tão diferente. Não é? O Alberto falando. Só que muitas vezes, não, a gente se engana, né? Muitas vezes a gente se engana. O que a gente está precisando, de repente, para a empresa ou para o nosso condomínio, então, a gente vai conseguir fazer uma solução bem robusta, de repente, com um valor bem não com valor menor, mas com valor que se encaixe no orçamento do condomínio. Entendi. Olha que interessante. Pelo nível, né, principalmente. É por isso que eu falo muito. Eu falo, projete sempre. Por que projete sempre? Um projeto, ele não é caro porque ele vai te tirar de uma enrascada e de um investimento mal feito muito maior, né? E, normalmente, os bons projetos, eles se pagam, todos eles. Tá? Difícil o projeto que seja um bom projeto que você vai fazer que ele não se justifique, ainda mais na área de tecnologia. Hoje você não vai oferecer soluções só para ser bonito. Ele tem que ser funcional, ele tem que agregar valor, ele tem que otimizar a mão de obra orgânica que existe no empreendimento, né? Ele tem que oferecer gestão, segurança. Senão, por que você vai colocar aquilo? Qual a justificativa, né? O que é que justifica ele? Então, um bom projeto, ele se paga, tá? E esses síndicos ou essas pessoas que estão precisando fazer algum tipo de solução, eu aconselho que procure uma empresa de projetos ou um projetista que trabalhe, que seja bem antenado e bem atualizado com tecnologia de segurança, que ele vai fazer toda a diferença. Né? Você pode ter hoje... Não vá só pelo preço. Né? Não. Você pode pegar uma sala. Eu comprei uma sala no empresarial. Cara, mas essa sala aqui só tem uma porta e um vão, né? Legal. Você pode fazer um projetinho de segurança para ali que vai fazer toda a diferença. Uma fechadura diferente, uma câmera que entrega com dispositivo, que quando o visitante chegar e tocar no terminalzinho ali, você vai atender no celular e vai poder abrir a porta para o teu visitante te aguardar dentro. E você vai ligar o ar-condicionado e a TV para ele te aguardar enquanto você está chegando, né? Isso aí já mostra o quê? Já mostra uma preocupação no atendimento do teu cliente. Já passa uma ideia de tecnologia, de atualização de tecnologia, né? E no preço dá valor, né, ao seu serviço. Agrega muito valor. E no preço de uma sala comercial, um investimento como esse, é mínimo. É mínimo. Concordo com você. Né? Olha que interessante. Hoje, antigamente não, mas hoje... essas tecnologias convergentes, as tecnologias prediais convergentes, elas chegam a ser um ponto decisor na aquisição de um imóvel ou de outro. Sim. Olha que interessante. Imagina que você vai visitar hoje no mercado 3 imóveis. Esses 3 imóveis eles têm 110 metros quadrados, 3 quartos, 2 vagas de garagem. Localizações em bairros próximos, tá? Mas aí você vai no primeiro, vai no segundo... E no terceiro você tem uma solução de tecnologia convergente predial da Live ou da PC. Com certeza decide pelo terceiro. Sem falsa modéstia, vocês vão perceber que faz muita diferença. Faz. As principais construtoras elas estão enxergando isso e elas estão se adequando. Muitas construtoras, tem muitas boas em Maceió. Porque faz diferença. Segurança é um fator importante. Né? E quando ela é aplicada de forma inteligente, né, você consegue ter muito mais benefício, né, com ela. Alberto, a gente está falando bem sempre em predial, né, e remetendo um pouco a prédios mesmo, né, a condomínios, mas vamos falar um pouquinho de casas nessa grande Maceió, que tem muita casa, né? Se você olhar proporcionalmente falando, eu acredito que tem muito mais casa do que prédios, embora cada vez mais estão crescendo. Seu trabalho, ou esse trabalho de tecnologia, ele abrange também as residências mais comuns, no caso de casas, é negócio? É negócio também, né? Tudo que lhe traga sensação de segurança
E se essa sensação for uma sensação real, baseada em equipamentos mais robustos e que realmente possam oferecer uma diferença de segurança real, vale muito a pena, né? Então, é negócio, sim. A PCI, por exemplo, ela vai ser estruturada para ter um braço para atender pequenos projetos que se demandam um volume maior, mas são justamente isso. Tipo, você tem a sua casa e você quer ter uma solução diferente na sua casa, no seu apartamento, na sua sala comercial, né? E faz bastante diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Você está acostumado a chegar na sua casa e você vai ter um interfone. Você toca lá fora, a pessoa atende lá dentro, vê quem é, aperta um botão e abre a porta. Ele tá dizendo, qual é o exemplo que ele está dando aí, né? Aperte um botão e abre a porta. Ah. Esse é o padrão. E aí você tem um pouco a evolução, que é um vídeo porteiro. Então você vai lá, toca, abriu lá, tem uma telinha, você vê quem está lá fora e você abre a porta, né? Só que aí, o que é que você pode ter? O que é que você pode ter hoje, né? Hoje você vai ter um terminalzinho lá fora, que está integrado no Wi-Fi da tua casa. Foi a casa que não tem Wi-Fi hoje. Qual é a casa que não tem? Então Nem você vai minha ter casa, minha vida. Perfeito. Você vai ter as câmeras integradas no Wi-Fi, você vai ter o terminalzinho lá de fora integrado no Wi-Fi, e o visitante, quando chegar, ele vai tocar, e você não está nem em Maceió, você está em Recife, está no Rio de Janeiro. Você vai atender aquela pessoa, você vai conversar com ela, né? Você está vendo aquela pessoa ali, ela pensa que você está em casa e você não está. Você abre ou não a porta para ela. Velho. Você pode abrir a porta da garagem. Você pode ativar ou não o sistema de segurança. As câmeras hoje, elas têm analítico embutido em que elas vão identificar se uma pessoa pulou o muro ou não. Você pode ter o áudio bidirecional e você vai conversar com o seu cachorrinho e dizer: "Oi, Totó, tudo bem? Como é que você tá?" Né? Olha como você consegue evoluir isso. O algodão, lá em casa da minha mãe, né? Vou botar um desse em casa. Minha mãe queria lá também. Falar com o algodão, né? Falar com o algodão. Oi, algodão, tudo bem? Ele vai balançar o rabinho e procurar. Caramba, né? Então, dá para evoluir muito isso aí. Tipo um prestador de serviço, sempre que ele chegar, ele só pode entrar na quinta-feira à tarde. Então, quando ele chegar na quinta à tarde, ele vai entrar. Já aquela pessoa... Tudo programado, né? Tudo programado. Já vai programado. E você pode evoluir na automação. Então, a piscina já vai ligar e desligar a filtragem automática, aí vai regar a casa. Hoje o céu é o limite. O céu é o limite. Por isso que um amigo meu que montou a PCI, ele vai ter o que fazer. Viu? Ele tá sem o que fazer, desocupado, agora ele vai arrumar o que fazer. Almoçar não é para se coçar, né? É espaço, né, Alberto? E o interessante é o seguinte, a velocidade, isso que a gente falou um pouquinho atrás, né? Alberto, é de ano em ano? Eu digo, não, a tecnologia está tão rápida que é de 6 em 6 meses, né? Tá. Eu vou dar um exemplo. Existe um fabricante de automação chinês, se chama Sonoff. É um grande fabricante chinês, né? Eu nunca me senti confortável em oferecer um projeto baseado nesse fabricante. Por quê? Você nunca se sentiu confortável? Confortável. Por quê? Porque ele não tinha sistemas e ferramentas que passassem a segurança que eu gosto de oferecer numa solução. Se você vê o que aconteceu de um ano para cá com esse fabricante, a evolução é absurda, né? Então, você olha hoje a linha de produtos de automação desse fabricante, em um ano e meio, a evolução. Parecem sistemas que você vai fazer um investimento de 50, 60 mil reais e você tem equipamentos bem mais em conta, né? Com telas touch, com... fora de série, já com tecnologia de comunicação bem mais robusta, com Zigbee, esses são termos mais técnicos. Sim. Mas você percebe que a tecnologia está evoluindo muito rapidamente e os preços estão caindo. Verdade, cara. Vou falar um depoimento. Eu achava que a Intelbras, por exemplo, que é uma senhora empresa, é brasileira, aquela história toda, né? Aí, às vezes, a gente quer um nome mais bonito, né? Um nome mais sofisticado, mais americanizado, e Intelbras olha como é o poder do marketing. Aí eu assistindo um podcast aí do Thiago Nigro, que é um personagem muito conhecido no Brasil, né? Um grande influencer do digital. E a casa dele, que ele
uma senhora, mas não é uma casa. Primo rico, né? É o primo rico, exatamente. Exatamente. Intelbras patrocinou a casa dele. Exatamente, cara. Olha aí, ó, entendeu? Assim, o primo pobre tá atrás de um. Eis aqui o primo pobre atrás de um Aí patrocínio. ele teve uma outra Mas visão depois que viu isso. Diga aí. Todo o sistema Alberto, de trabalha, né? segurança Trabalha. Exato. trabalha com o Intelbras. Intelbras também Eu tenho não. grandes projetos com a Intelbras aqui. Tem, Inclusive, já há bastante tempo aí que a gente sempre ganha premiações da Intelbras por conta de projetos. E aí, olha como é a coisa. Rapaz, mas ele tem, a Intelbras é muito... Ele mostrou a casa dele toda. Falta de conhecimento, A entrada, né? tudo. Assim. E ele... Exato. E o cara dizendo, isso aqui é a Intelbras, vai aceitar a Intelbras. E olha que ganho ela teve... Não é em ter feito isso, obviamente, Olha, porque... E eu não sabia, achava que a Intelbras era fraca. Não, a Intelbras é uma gigante nacional, né? Gigante nacional. É uma empresa que vem, com o passar dos tempos, adquirindo várias outras empresas. Então, quando ela vê alguma empresa que ela tem uma tecnologia interessante, que vai agregar valor ao seu pool de soluções e produtos, ela adquire aquela empresa, né? Então, ela abriu capital na bolsa. Caramba. Ela tem uma malha logística gigantesca, né? Ela tem uma rede de distribuição e de técnicos credenciados para a instalação dos seus dispositivos muito grande, né? A gama de linhas de trabalho dela é gigantesca. Então, ela tem automação, ela tem energia solar, ela tem elétrica, ela tem network, ela tem segurança, ela tem controle de acesso. Então, é muito ampla. Caramba, é muito não é à ampla. toa Fechadura eletrônica. Tudo. eletrônica, Então, Nem a à parte de toa que a controle de Live acesso. é parceira da Intelbras. São os então. parceiros da Intelbras. E a gente anda nesse meio em vários... A gente se dá muito... nos relacionamos muito bem com a Intelbras, nos relacionamos muito bem com a Hikvision, também uma líder mundial em sistema de Hikvision, segurança. Né? Nos relacionamos com a Control ID, fabricante de controle de acesso nacional também, muito legal. Entendi. Né? A Sevent foi adquirida, era uma empresa de software, foi adquirida pela Intelbras. Né? Então, é importante para um bom integrador que ele tenha amplo conhecimento e que ande bem junto a todos os desenvolvedores e fabricantes do mercado, para que ele tenha essa condição de criar soluções novas e atender necessidades. Né? Então, é importante sempre eu estar conhecendo bem o que o fabricante A tem a oferecer, o fabricante B, o fabricante C, o fabricante D, e que eu tenha condição e conhecimento de ligar dentro dessas empresas para as pessoas certas, né? E que eu tenha um canal de comunicação em que eu vá ser ouvido e vá ser respondido, né? Boa. Sensor de presença. Como é que funciona aquilo? E é seguro mesmo? Você vê, colocam 2 pontos, quem passar aqui, ele faz a detecção, e aí? Hoje a parte de sensor de presença, ela também está evoluindo bastante, né? Então, você tem desde o básico, que é um feixezinho de infravermelho, ele foi rompido, ele já aciona um relé e avisa em algum lugar que houve um rompimento ali de feixe, né? Esse é o básico. Só que o que vem por aí é analítico de imagem, né? Então, toda a parte agora de cruzamento de perímetro, num futuro bem próximo, eu estou falando 2023 agora, já vai ser realidade nas implantações, a gente está trabalhando com analítico de imagem. Então, você passa a não mais ter a barreira e a câmera que já visualiza o perímetro, ela vai ter um analítico nela e caso alguém pule o muro ali, ele vai disparar o alarme. Então, é análise de imagem. Ô, Alberto, a gente teve recentemente uma residência muito nobre aqui em Maceió, onde ela era de beira-lagoa, né? Certo. E aí a gente viu, né, aquela abertura toda e 2 sensorizinhos de barreira ali. Eu digo, meu Deus do céu. Uma senhora casa totalmente aberta. aberta. Né? Totalmente aberta. Então, basta a pessoa chegar ali pela lagoa e tá dentro. Como é que a pessoa pode se sentir seguro num ambiente desse? Diga aí. Perfeito. Os sistemas de segurança, os projetos de segurança, eles muitas vezes eles não podem ter uma barreira física, né? Eles têm que ter só um acompanhamento do espaço aberto. Eu vou explicar. Se você tem uma arquitetura que é feita beira-lagoa, uma casa lá que custa 5, 6, 8 milhões de reais. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, né? Então, você tem toda a arquitetura desenhada, você não pode botar uma cerca na frente,
com a concertina, um muro, um caco de vidro em cima. Então, Eu sou da época do caco de vidro, funcionava. O cara voltava pingando. então, olha, você, dependendo do espaço e do perímetro, você pode trabalhar com cabo de fibra ótica enterrado, em que você tem aquele espaço ali amplo, aberto, e se alguém passar andando, o sistema vai reconhecer caramba, com distância o cabo de de fibra ótica tá enterrado, enterrado, e ele vai reconhecer se é um cachorro passando, se é um gato, se é uma pessoa, e ele vai disparar o sistema de alarme, ligado já a uma câmera, e essa câmera vai apontar exatamente para a posição onde a pessoa está passando ali naquele local. Diga aí, velho. Esse cabo de Dá fibra tempo ótica... chegar à segurança para eu não ser... Não, Então, dá, tudo isso tem que ir para uma central de segurança, e essa central de segurança ela funciona 24 horas. Né? Olha que interessante. A gente tem que entender que os sistemas de segurança que são funcionais, eles têm que ser centralizados dentro de uma plataforma. Aquilo que eu falei no início. Olha a diferença. Nenhum sistema de segurança ele pode ser baseado na interpretação de um humano a uma imagem. Tá? Porque ele pode ou não estar olhando para a tela naquele momento. Então, o disparo do sensor ele tem que ir para uma plataforma e essa plataforma ele tem que mandar um aviso ao operador para que o operador trate a ocorrência. Né? Aí é um sistema consistente. Né? Então, é isso que acontece. Então, você imagina, nessa casa que vocês foram visitar, Sim. se alguém passa ali, a pessoa passa. Mas vai disparar um alarme numa central. Essa central vai ver quem está passando e vai tomar a medida. Né? Geralmente é uma medida bem básica, assim. A pessoa não volta para casa mais e tal. O que é que a pessoa nessa casa ela pode fazer? Você pode criar uma outra barreira, né? Então, se ela quiser ter uma sensação de segurança maior, ela começa a criar uma barreira no acesso à casa. E aí você pode trabalhar diferente. Você pode ter a parte baixa da casa e a parte alta da casa com sistemas de segurança diferentes. Então, você vai ter a parte de fora da casa, você vai ter a parte baixa da casa e você vai ter a parte de cima da casa com sistemas independentes. Ou seja, quando todo mundo se recolhe para a parte de cima da casa, você ativa o outro sistema da parte baixa. Então, você está transitando em cima, mas embaixo está com outro sistema de segurança ativado. Então, tudo é projeto. Entendi. Né? Tudo é projeto. Alberto... E só um minutinho, amor. Só a título de curiosidade. E não existe algo que, digamos, eu possa ir lá e desativo para que seja fácil de eu ter esse acesso? Então, existe essa... O cara tem que entrar. Quando ele entrou para desativar... Não, mas antes de eu... Tá aqui as barreiras. Aí antes de eu entrar, eu fui aqui e cortei aqui o fiozinho. Olha, Existe isso? Todo sistema, ele é que eu falei, não existe sempre sistema 100% seguro. O cara cavou um buraco e entrou no fundo do Banco Central, né? Putz, levou milhões, isso, né? não é? Todo Alberto não estava lá, não era live lá no Banco Central, porra. Aí teve que... Agora, normalmente, o que acontece? Normalmente, quando essas coisas acontecem, tem um vazamento de informação. É alguém que já participou, alguém que participou da implantação, alguém que trabalhou lá. Então, normalmente... tem uma informação passada. Aquele caso que você falou, de repente, do Carlinhos Maia, alguma informação foi passada. Lógico. Então, dificilmente a pessoa vai chegar lá e ela vai olhar e dizer assim, eu tenho amplo conhecimento em todos os sistemas e eu vou desativar tudo com alicate. Não, isso não... Não é bem assim, né? Não é bem assim. E, normalmente, os sistemas que são IP, mesmo em estado de descanso, eles são monitorados pela plataforma. Todo equipamento IP, ele se comunica através de ping. Então, se você desativa um equipamento IP, automaticamente na plataforma você dispara um alerta dizendo que aquele equipamento ele parou de comunicar. Ou seja, aí vai atrás. Aí já manda uma... Se a plataforma for robusta, né? Se for uma solução simples... Não vai. Ou seja, irmãozinho, você que pula cerca, por favor, evite, porque aqui acabamos de saber que pular cerca é pego. Você me deu brecha, Nath, me perdoe, para duas perguntas que eu não vou deixar de fazer que me veio. Uma, fala da tua equipe, fala da equipe de quem tem esse tipo de empresa. Existe um crivo para se confiar mesmo? Porque imagino, essa galera que instala câmera na casa das pessoas, muita gente coloca a câmera em casa, tem gente que até vai à alucinação, coloca a câmera no quarto, enfim. A equipe que trabalha nessas empresas tem um crivo, porque imagina, funciona. Você falou aí de vazamento de informação, um funcionário, se ele não for sério e tal, ele levar os códigos, levar a informação, acessar as câmeras, ver e tal. Como é que você trabalha com isso? Vou dar a dica de ouro, né? A dica de ouro agora para todo mundo. Essa dica é muito importante e passem adiante, por favor, né? Sempre que qualquer sistema for instalado na sua casa, seja de internet, de câmera, qualquer tipo de sistema,
normalmente esses sistemas eles têm senhas, tá? A senha ela deve ser sempre colocada por você, tá? E essa senha ela não pode ser passada para o técnico em nenhuma situação, tá? Então, sempre que a instalação for realizada, vai ter um determinado momento da instalação que será necessário colocar uma senha. Não basta você visualizar as imagens no seu celular ou na sua televisão, né? Vai ter um determinado momento ali que vai ser necessário digitar uma senha para que o sistema abra. Aquela senha ela tem que ser gravada por você, tem que ser uma senha sua. Tá? Se for uma senha padrão, sugerida de repente pelo técnico, você perdeu toda a sua segurança, ou seja, aquelas imagens elas podem estar sendo vistas por outras pessoas. Por outras pessoas. Né? Então, é importante sempre que no ponto senha, né, você coloque a sua senha e sem ninguém estar acompanhando, sem ninguém estar vendo. Né? Aquela Pronto, senha isso é o que pode amarrar para dar a segurança devida. Para dar uma né? segurança maior. E procurar empresas normalmente que são credenciadas, né? Você normalmente você vai trabalhar com um determinado fabricante e você vê as empresas, elas têm normalmente elas são credenciadas pelo fabricante. Ou seja, a gente falou de Intelbras, falou de Hikvision, então vocês veem que tem empresas que são credenciadas pela Intelbras, são credenciadas pela Hikvision. Então normalmente são empresas que passaram por certificações, são empresas mais sérias, mais estruturadas. Né? E no ato da contratação dos seus técnicos, ela já tem todo um... Tem um crivo maior, elas têm né? uma responsabilidade maior. Empresas mais antigas, né? Então, não é certeza 100%, sim, mas ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Alberto, nós estamos vivendo numa era onde se fala muito de metaverso. Metaverso. Eu vou até participar agora no Sebrae, no dia 19, aqui em Alagoas, né, do primeiro Metaverso Summit de tecnologias aqui do estado, e se fala muito. E você falando tanto de tecnologia, já existe alguma correlação? Você já estudou alguma coisa agregando o metaverso a tudo isso, ou por enquanto nada? Olha, por enquanto não, mas eu vou explicar por quê. O metaverso realmente é um universo à parte. Tá? Se você fosse desenvolver algum projeto de segurança, de controle de acesso, focado ao metaverso, seria alguma coisa tipo, no ambiente de acesso ao metaverso, você teria uma estrutura física que protegesse aquele ambiente para que apenas determinadas pessoas pudessem fazer aquele acesso naquele ambiente. Então, seria alguma coisa estrutural, física, para um ambiente real, para oferecer acesso ao metaverso. O metaverso é uma realidade que ela vai crescer bastante, ou seja, quem assistiu muito aí Matrix, ou vários, né? Sim. Você vê aquela pessoa que chega, se conecta ali, fica sentado numa cadeira, né? E você, de repente, entrou em outro mundo com uma figura totalmente diferente e tal. Então, você imagina, enquanto você está navegando no metaverso, o teu corpo físico está ali no ambiente. Você não está controlando o que está acontecendo ali. Sim, tá? sim. Então, de repente, o controle de acesso à segurança eletrônica, ela faria o controle e a segurança do ambiente onde o teu corpo físico está localizado. Né? Mas não se engane, como você bem colocou, que a cada 6 meses ou menos as coisas estão mudando, daqui a pouco Pode vir coisa por aí. Vem coisa por aí. E Não agora, vigia no metaverso. E agora sou eu que quero fazer 2 perguntas a você. Boa. A gente já está chegando quase ao final aqui do nosso podcast. Eu estou gostando. E o Alberto é bom, quanto mais espreme, mais ele tem. Ele tem conteúdo. Alberto, vamos lá. Vamos fofocar aqui um pouquinho. Brincadeiras, A parte de conflitos em condomínio. É muito comum, quando está se implantando esse sistema dentro de um condomínio, ter conflito lá entre os condôminos e a empresa que está implantando esse sistema, Alberto? Acontece bastante. Acontece bastante. Quando você tem uma reunião que é mais tranquila, uma assembleia que é mais tranquila, que você tem condôminos que comparecem bem à reunião e discutem tudo, que a gente tem a oportunidade de fazer essa apresentação. Olha que interessante. Quando a gente falou de portaria remota, né, fica aquele preconceito de dizer assim, eu estou tirando as pessoas e botando no equipamento eletrônico. Quando a gente explica que são pessoas servindo pessoas o tempo todo, né, 24 horas, a coisa muda de figura. Isso. Só que você imagina que não são todos os condôminos que descem para a assembleia para entender como funciona. Então, a maioria não. Então, durante a implantação, você começa a ter o quê?
aqueles condôminos que não compareceram à apresentação, conversando às vezes com o porteiro que está chateado porque de repente ele não vai continuar naquele condomínio, e aí gera aquele conflito com os técnicos que estão fazendo a implantação, então gera aquele desconforto, né? Então acontece, mas de forma geral a implantação é tranquila, né? A adaptação dos moradores é muito tranquila também. A gente nunca tem 100%, né? Então, você vai ter sempre aquele percentual pequenininho que, não sei e tal. Mas, no geral, a adaptação ela é tranquila. É tranquila. E qual foi a forma, alguma situação inusitada que tu vivenciou nesse teu segmento? Deve ter várias, né? Inusitada. Diga uma engraçada aí pra gente rir. Deve estar Engraçada. Aconteceu uma vez, eu conto até muito isso nas apresentações, né? Aconteceu uma vez onde teve uma entrega de uma peça de cabrito lá, uma carne, né? Uma manta de cordeiro. Né? Foi entregue lá para uma síndica e a nossa central, o operador esqueceu de avisar a síndica que essa manta de cordeiro tinha sido entregue no ambiente de encomenda, né? E aí ela só foi descobrir horas depois e aí já não estava próprio para o consumo mais, né? Então foi bem desagradável, né? Mas quem deu o presente, quem deixou de receber. E aí teve esse desconforto, mas aí ela me ligou, né? Estava bem chateada. Mas prontamente peguei meu carro, pedi uma foto da peça de cordeiro e fui até a fazenda lá no Benito Bentes, que eles criam cordeiro lá. Sei. E comprei, não tinha mais a manta, mas tinha carré. Carré. Aí comprei 2 carrés de cordeiro, levei um para ela e comprei um para mim também, né? Já aproveitei. Boa. Olha que coisa boa, né? Diz que não tem mal que vem pro bem, né? Então você imagina o seguinte, são muitos condomínios, né? São condomínios vivos que estão funcionando 24 horas, então sempre existem situações inusitadas, situações que não se esperam, né? O importante é isso, é você ter um canal de comunicação em que você esteja aberto a entender o que está acontecendo e tratar rapidamente. Então esse é o grande diferencial, né? Muito bem. Boa, o Papo de Engenharia está muito bom, muito rico, mas a gente não pode deixar de dizer que esse episódio tem o patrocínio da Renge, uma empresa que cuida da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular, como também do Verde Vivo, uma empresa com mais de 40 anos aqui no estado, fazendo um excelente serviço de paisagismo. Quem não conhece, precisa conhecer. Verde Vivo, há mais de 40 anos, em Alagoas. E aí, Natinha? E aí, amor? Por mim, passava mais uma hora aqui, porque o Alberto tem... E se ele fosse contar essa história do carreiro do cordeiro, devia ter várias aí. Tem um monte de história. Tem muita. Alberto, a gente vê, né, é perceptível como você fala bem dessa sua área de atuação. Você sempre atuou nessa área da tecnologia? Rapaz, eu já fiz tanta coisa. E foi, Alberto? Já fui pastor de cabra, já fui manutencista de aquário, já trabalhei como lavador de pratos, já fui instalador de telefone. Pastor de aquário. Pastor de cabra. Pastor de cabra, manutencista de aquário. Já fiz muita coisa. Já fiz muita coisa. Não, isso vai dar um corte bom aí. A história é longa, viu? Já vi que você não trabalhou em zoológico. Em zoológico, não. E hoje você é realizado profissionalmente ou você preferia ser manutencista de aquário? Não, hoje eu sou realizado profissionalmente, né? Os desafios que eu me propus na parte profissional, graças a Deus, todos a gente consegue conquistar, né? Não estou falando parte financeira, estou falando a parte profissional, realmente, sim, perfeito. Né? Realização a financeira já está resolvida. Há muito tempo. Pulou a fogueira. Não, mas na parte é legal quando você está trabalhando na parte profissional e que você se propõe desafios e você vê que você consegue desenvolver bem eles e superar. E o interessante surpreendendo o teu cliente, né? Então, é legal. Ele espera uma coisa e você entrega outra e isso é legal, isso é muito bom. Então, Alberto, tá longe de Alberto ser uma pessoa medrosa, né? Não, pergunta tá longe. Não pula essa, meu amor. Temente a Deus só, graças a Deus. Amém. Boa. E o que é que te tira do sério, Alberto? O que é que deixa o Alberto? Porque eu sempre lhe vejo assim, sorridente, né? De paz. Eita, o que me tira do sério. Vixe, Maria. Eita, vou ser sincero, sabe o que me tira do sério? Quando alguém tenta me passar a perna ou me fazer de bobo.
isso me tira do sério, né? E é comum isso, Alberto? Não é comum. Mas quando eu sinto que há Sempre maldade... aparece um doido no caminho, É, gente. quando eu sinto que há maldade, né? Que não é, que não é inocente, que é maldade, eu fico bem chateado. Sempre tem, né, Fico bem chateado, Mas fora isso, normalmente eu já passei por muita coisa na vida, né? Por muitas dificuldades, por muitos momentos difíceis. E eu meio que criei uma casca grossa aí que é difícil me tirar do sério, né? Então eu consigo enfrentar bem Boa. as dificuldades, né? As surpresas que acontecem, né? Além do trabalho, que você é um cara que tá na cara, que você trabalha pra caramba, né? Investe muito tempo no serviço, em estudo, tal e tal. Além do trabalho, teu hobby é o que tu faz extra trabalho? Cara, meu hobby é o meu trabalho, ó. Eu gosto. Caramba. Eu gosto muito do que eu faço. Às vezes, quando não estou trabalhando, eu estou lendo alguma coisa sobre essa... Mas eu trabalho com o que eu gosto. Isso é interessante, né? Quando eu vou fazer um projeto novo, que começam a chegar os equipamentos, eu começo a abrir as caixas, É massa. Eu parece que eu tô na loja de brinquedo, abrindo brinquedinho, né? Gente que tem quadra de beach tênis, vê se coloca uma quadra de beach tênis com tecnologia e tal, com câmera, com tudo, que aí o Alberto vai... Não faz um esporte, Alberto? Eita, eu tô precisando mexer com o meu porque físico. Ela mexe com longevidade, com saúde, com tudo. Quando ela vê alguém que não faça, ela já fica... Eu tô precisando realmente. É bom, faz a diferença. Ó, essa semana, eu tenho um tio meu em Recife, que chama Paulo. Beijo, tio Paulo. Boa. Ele ligou para mim essa semana e ele me deu um escracho. Foi, né? Mas não foi pouco, Eu não. concordo com o tio Paulo. Ele falou sério comigo, ele falou, né? Mas ele me chamou na grande mesmo, que eu fiquei Meio murcho, né? Fiquei meio murcho, né? Mas tá Tô certo, me organizando aí para tomar vergonha na cara. cara e cuidar mais da saúde, Roberto, né? você sabe que para você trabalhar, você precisa estar bem. Exato. Você precisa ter saúde. Imagina se lhe falta isso. Como é que você vai fazer o que você mais gosta na sua vida? Caramba, parece que vocês estão combinados. Então Eu você acho vai que o meu tio, reservar, eu acho que o a meu partir tio de Paulo agora. ligou para vocês, Foi. vocês conversaram com a minha Foi. esposa. Foi. Tá acontecendo Ó, alguma a partir- coisa dela. A partir de agora... Olha, eu tenho certeza, eu tô aqui na minha cabeça, Papai do Céu acabou de me mandar uma mensagem, mas nesse momento impressionante. Meu tio me ligou, E a foi. minha esposa Então, nada falando é por comigo acaso. e vocês falando isso agora. Agora me arrepiei. Eu acabei de receber uma mensagem do Papai do Céu, mas direto à minha cara mesmo, viu? É Ô, verdade, Alberto, porque cara. aquilo que é Impressionante. bom pra gente... Mas é bom mesmo, cara. ó, aquilo que é bom pra gente, a gente quer que as pessoas que a gente gosta sigam também. tá? Exato. Então, eu sou uma pessoa adepta da atividade física. Eu hoje estou meio ansiosa, trabalhando muito. Não estou destinada muito tempo para fazer isso. Muito tempo que eu faço é, digamos, 1 hora dia. Entendi. Eu não estou, mas eu tiro aqueles 20 minutos, 40 minutos, 30 minutos, o que dá naquele dia. E o que é que eu me percebi? Que eu funciono muito de manhã cedo. Então, eu acordo às 5 da manhã, faço minha oração, minha conexão com Deus, e em seguida, minha atividade física, que dura aí, no mínimo, 20 minutos, dependendo dos compromissos que eu tenha depois, a 40. E isso faz o diferencial na minha vida. Então, o que foi que eu entendi? Que não tem coisa mais importante do que, primeiro, a minha saúde. E a minha saúde vai não só na alimentação, como eu cuidar fazendo uma atividade física. Isso é o meu diferencial para o meu dia. Entendeu? O meu dia vai ser muito melhor. Eu vou estar muito mais ativo, eu vou trabalhar muito melhor, eu vou raciocinar melhor, eu vou ficar, enfim, 100% melhor pelo simples Muito fato bem, meu amor. de ter feito essa atividade Tio física. Paulo Perfeito. incorporou na Renata aí. Academia do Então, Tio Paulo. você não Vocês tem conversaram tempo. antes. Começa 20 minutinhos, começa uma caminhada. Você vai ver como o Alberto vai se tornar ainda melhor do que já é hoje. Vamos conversar quando terminar o episódio. A gente Adorei aí. Boa. Brincadeiras à parte. Mas eu sei que essa mensagem ela veio de outra pessoa, ela veio do Papai do Céu. Hoje eu corri na impressionante. praia Isso. de manhã, hoje eu quis fazer diferente. Geralmente eu corro mais final de semana. E hoje eu fui correr. Quando eu voltei, eu queria ter gravado uns stories para estimular as pessoas, mas já estava atrasado e eu terminei que não fiz isso. Mas eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, que como é bom a gente fazer essa atividade física de manhã cedo, entendeu? Boa. Lógico que cada um tem o seu momento. Vamos fazer né? beach tênis? Falando sério, Mas pô. busque algo. Eu acho que primeiro eu tenho que fazer alguma coisa, tipo uma caminhada, alguma coisa para eu começar qualquer coisa. e melhorar a E, alimentação. assim, e nada melhor do que o hábito. Se você for 1 dia, 2, 3, 4, 5, se você conseguir ir a semana toda
Na outra semana você vai ver que você conseguiu, na outra semana você vai querer de novo. Tio Paulo, fica o compromisso aí, viu? Bom, um abraço, tio Paulo. Qual é o nome da tua esposa? Keila. Keila, um abraço pra você também. Cuida desse cara aí, mas aperta com ele aí pra ver se ele... Eu fico meio que a no minha... pé dele, mas a gente quanto mais fala é pior, né? Não, aí eu comigo tento é ser melhor. exemplo pra ele. Eu tô satisfeito, meu amor. Também. Alberto, muito bom ter estado aqui com você. Adorei também. Eu deixo alguns minutos ainda, né, para você fazer suas considerações finais e dizer alguma coisa para as pessoas que estão te ouvindo. Deixar alguma mensagem. Então, gente, depois desse toque final, né? Se cuidem. Ouça o tio Paulo de vocês. Quer que eu finalize com uma chave de ouro ainda? Estamos no Novembro Azul. Aí é covardia. Ou seja, procure se cuidar que é melhor, né? Procure se cuidar, né? E faça. Porque sai do novembro, faça as sai do revisões. Setembro rosa, do outubro rosa pro Novembro Azul. Aí Novembro nós, os Azul, homens, temos que agir. Mas, ó, agradecer o convite, tá? Gostei muito do convite. É muito fácil conversar com vocês aqui, né? A conversa, ela flui. É um assunto que eu gosto bastante, né? Como eu falei, além de ser um trabalho, é um lazer e um hobby também. Eu gosto bastante. E não, deixar para o pessoal é isso. Sempre projete, pessoal, né? O projeto, ele é importante, né? Procurem pessoas que sejam bem antenadas, bem preparadas. Elas vão trazer uma informação e uma ideia, né? E um ponto de vista diferente para o teu empreendimento, agregando até um valor que você nem imaginava que podia colocar ali, e você vai ver que faz toda a diferença, né? Então é isso, gente. Sempre projete, né? E eu estou à disposição que vocês precisarem, Muito né? E vamos nos cuidar mais, né? Depois dessa aí, vamos nos cuidar mais. Depois dessa. Eu também estou muito contente, desejo que você continue nessa pegada aí de trabalho, se cuidando, óbvio, mas com muito sucesso. E com a bênção de Deus, que é o principal. Todos nós. Um abraço. E te agradecer, Alberto, por estar aqui conosco, né? Dispensando o bem mais precioso da gente, que é o nosso tempo, né? E muito bom, e foi muito gratificante ter você aqui. Não tenho dúvida que todos aqueles que estão nos escutando vão gostar. Vai tirar proveito, bons proveitos. Desse nosso episódio. Que bom. E agradecer a presença de todos que estão aqui nos escutando e nos assistindo, né? E lembrando que esse episódio vai ao ar na terça-feira. Toda terça-feira tem um episódio novo no nosso canal. E se você ainda não segue a gente, eu te peço, segue agora, ativa o sininho e não perca os nossos episódios. E gratidão e até o próximo episódio.